senhores, talvez, um dos pontos mais difíceis na lei de lavagem de dinheiro. Sem dúvida nenhuma, na parte penal, a lei traz alguns dispositivos, em especial no que se refere ao processo penal, nos crimes de lavagem de dinheiro, que devem, sem dúvida nenhuma, deixar o intérprete com certa perplexidade. Se os senhores abrirem a Lei 9.613, os senhores vão ver, como já afirmávamos ontem, duas disposições legais que chamam a atenção. A primeira, no artigo 2º, inciso 2º, o processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos no artigo anterior, ainda que praticados em outro país. No parágrafo 1º do mesmo artigo 2º, os senhores vão ver também outro ponto relevante. A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência do crime antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime. Na verdade, o legislador da Lei 9.613 buscou quase que separar o processo atinente ao crime anterior do processo que apura o crime de lavagem de dinheiro. E vejam os senhores que o esforço foi tão grande que alguns primeiros que vieram a escrever sobre a lei de lavagem de dinheiro levaram essas disposições do âmbito processual para o aspecto do direito material, sem perceber exatamente o que significa o crime antecedente na estrutura do tipo da lavagem de dinheiro. E é exatamente sobre essa problemática que eu vou tentar aqui trazer algumas ideias aos senhores, e mais do que isso, muito mais importante do que trazer as ideias, vou tentar depois debater esse assunto amplamente com aqueles que assim quiserem. Como já observou ontem o Eduardo Milaer, a estrutura do crime de lavagem de dinheiro é a seguinte: nós temos o núcleo em dois verbos, ocultar ou dissimular. Mas o que é ocultado? O que é dissimulado? É ocultado e dissimulado a origem dos bens, a proveniência ilícita dos bens, direitos ou valores. E nisto não se pode confundir com a receptação. Aqui o que se quer é esconder a proveniência e não a própria existência dos bens. Muito ao contrário. Ontem, inclusive, na fase de debates, se observava exatamente isso. O que quer o lavador de dinheiro é se utilizar, em especial na atividade econômica, dos bens que foram obtidos nos crimes antecedentes. Aquele que tem grandes resultados econômicos com o tráfico ilícito de entorpecentes quer poder atuar na atividade econômica legal com os valores que ele obtém por meio do crime do tráfico de entorpecentes. Para isso, ele precisa de um processo por meio do qual a origem ilícita seja ocultada ou dissimulada, fazendo surgir bens que tenham aparência de licitude. E é exatamente isso a lavagem de dinheiro. Portanto, nessa estrutura do tipo, esse ocultar ou dissimular bens, nós já percebemos desde ontem que não são quaisquer os bens que vão importar para o crime de lavagem de dinheiro.
apenas os bens oriundos dos crimes antecedentes. O rol, mais avante nós vamos analisar cada um dos crimes antecedentes, tem um pouco de atecnia, na medida em que, se os senhores observarem a lista de crimes antecedentes, os senhores percebem que o legislador se perdeu um pouco na criação típica. E essa observação vale em dois momentos. Primeiro, porque, obviamente, os bens jurídicos tutelados pelos variados crimes antecedentes são muito diferentes. Eu não posso jamais confundir o bem jurídico protegido pelo tipo de gestão temerária com o bem jurídico protegido pelo tráfico ilícito de entorpecentes. Para aqueles que gostam da etiqueta crimes mais graves, crimes menos graves, indiscutivelmente, no que se refere aos bens jurídicos, nós estamos falando de espécies claramente diferentes. E se entender a razão do porquê do legislador ter se perdido na criação do rol de crimes antecedentes, exige conhecer um pouco da história da lei, e eu vou procurar traçar isso com muita brevidade. Um primeiro borrão da lei de lavagem de dinheiro saiu do Ministério da Fazenda. E realmente era apenas um borrão, um texto muito incipiente, que foi parar no Ministério da Justiça, onde foi feito o primeiro anteprojeto de lei. O anteprojeto e o projeto têm como grande variação a mudança nas penas. Mas é exatamente no momento de discussão do Congresso é que surge a problemática do rol dos crimes antecedentes. Porque os deputados passaram a querer discutir quais deveriam ser os crimes antecedentes e como deveriam ser dispostos cada um desses incisos do artigo 1º da lei. Eu diria aos senhores que, por exemplo, o inciso 4º, que classifica como crime antecedente a extorsão mediante sequestro, é o resultado do pleito da bancada do Rio de Janeiro. Os senhores não vão encontrar, nem no anteprojeto, nem no projeto, a previsão da extorsão mediante sequestro como crime antecedente. Mas a bancada do Rio de Janeiro sugeriu, e aqui se pôs, eu diria aos senhores, que até corretamente, dentro de uma análise da política criminal brasileira. E ontem o Eduardo observava que no inciso 5º há a seguinte redação. Bom, o ocultar, dissimular, vamos simplificar, a origem de bens provenientes direto ou indiretamente de crime contra a administração pública, inclusive a exigência para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem como condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos. Vejam, senhores, não tem o menor sentido esse inciso. Bastava que o legislador indicasse crimes contra a administração pública, um gênero que todos nós estamos acostumados. Acontece o seguinte, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, esteve na Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, o único deputado, gostem ou não gostem dele, que se preparou para inquirir o ministro Nelson Jobim foi o deputado Roberto Campos. E realmente ele estava preparado e fez perguntas pertinentes, e ele dizia o seguinte: eu temo muito por essa lei, porque eu imagino que alguns funcionários públicos vão se aproveitar da parte administrativa da lei para fazerem exigência contra os particulares. Essa é a observação que fazia o deputado Roberto Campos. Muito bem, o ministro Jobim disse: não há problema, deputado, vamos acrescentar aqui algo para satisfazer Vossa Excelência. E acresceu ao texto este pedaço, inclusive a exigência para si ou para outro.
algo similar ao tipo da concussão. Do ponto de vista técnico, isso não alterou em nada o conteúdo da lei, mas satisfez o deputado Roberto Campos, e ele concordou com a estrutura da lei de lavagem de dinheiro. Inclusive, alguns dos senhores podem lembrar que há muito tempo atrás saiu uma manchete na primeira página do jornal Tribuna do Direito, em que o ministro Nelson Jobim dizia num seminário em São Paulo o seguinte: os erros nas leis são propositais. Na verdade, essa manchete reproduzia um seminário que eu estava, e em que o ministro Nelson Jobim dizia o seguinte, que quando ele era simplesmente professor de direito, ele, ao sair uma lei, ele tecia graves críticas técnicas e se perguntava como o legislador cometia tantos erros. Mas depois de ter sido constituinte ou atuado na constituinte e de ter sido ministro da Justiça, ele percebeu que no jogo político, no jogo democrático, muitas vezes acrescer ou não acrescer um determinado detalhe que não importa no conteúdo, não implica numa perda relevante para a técnica da lei. Isto valeria dentro do jogo do processo legislativo. Exatamente isso que ele explicava. Daí porque, na lei de lavagem de dinheiro, os senhores encontram, em específico, nesse dispositivo, um conteúdo que tecnicamente não está perfeito. Bastava o gênero crime contra a administração. Mas esses aspectos são apenas para ilustrar que nós precisamos trabalhar com a lei de lavagem de dinheiro, em especial com esse tipo, com muito cuidado técnico, porque se é verdade que no processo democrático o legislador não pode ser muito cuidadoso, já o aplicador da lei penal não tem esse privilégio. Nós estamos falando, talvez, do ramo do direito que mais exige o cuidado técnico para a aplicação da lei e que tem o dever de limitar ao máximo a ampliação da interpretação para evitar a violação de direitos individuais. Então, nós vamos precisar tratar muito tecnicamente o tipo da lavagem de dinheiro para compreender o seu funcionamento e entender exatamente a função do crime antecedente. E eu vou tentar dar algumas formas de facilitar algo que parece a priori complicado. Nós vamos dividir, não obstante todos saibamos que o tipo é uma coisa única, um bloco monolítico, como chamava Coliseu, vamos usar da separação tipo objetivo e tipo subjetivo. Quanto ao tipo subjetivo, nós não vamos tratar hoje sobre a parte do tipo da lavagem de dinheiro. Vamos esquecer os elementos subjetivos. Vamos deixar isso para um segundo momento, para um outro encontro. Não obstante, como já ficou afirmado ontem, obviamente que o cometimento da lavagem de dinheiro depende do conhecimento da existência do crime anterior. Isso é um ponto indiscutível. Ninguém pode praticar a lavagem de dinheiro se não tem o conhecimento da origem ilícita. Porque a ação típica de ocultar e dissimular, ação tipicamente dolosa, exige que se tenha a ciência do crime antecedente, a ciência da origem ilícita do bem. E, obviamente, no aspecto volitivo, ter a intenção de ocultar ou dissimular a origem desses bens. Mas hoje nós não vamos tratar disso, vamos tratar exclusivamente do tipo objetivo, das relações verdadeiramente causais entre crime de lavagem de dinheiro e crimes antecedentes. Desde logo, nós temos que observar que o crime de lavagem de dinheiro, como qualquer crime, tem um objeto material. A ação humana recai sobre algo. E, como já ficou mais que claro, este algo é ou são os bens. A ação de ocultar ou dissimular recai sobre
os bens. Portanto, nós temos que ter como certo que os bens são objeto material do crime. Portanto, ocultar, dissimular, converter, adquirir, utilizar na atividade econômica, tudo isso são verbos que devem ter como objeto direto os bens. E eu adiantaria aos senhores que o legislador não foi muito técnico ao usar bens, direitos e valores, porque, sem dúvida nenhuma, e o Código Civil afasta qualquer debate sobre o tema, bastaria usar bens. Bens abarca tanto direitos como valores. Portanto, daqui para frente, quando eu falar em bens, obviamente já estão inseridos nessa ideia direitos e valores. E o legislador realmente não precisava. A grande preocupação, portanto, da lei é a ocultação ou dissimulação do produto ou proveito de crime. Dois conceitos que nós já tínhamos larga utilização, seja no âmbito do direito material, com a receptação, seja no âmbito do direito processual, com o sequestro cautelar. O produto é o resultado útil imediato da operação delinquencial. É aquilo que é obtido com a ação típica do crime antecedente. É o resultado direto do crime anterior. Já o proveito é o resultado útil mediato. É o ganho, o lucro, o benefício obtido a partir da utilização econômica do produto direto. Uma coisa é a pintura furtada que eu tenho no meu cofre. Outra coisa são os dólares que eu obtive com a venda desta pintura num leilão de arte. A pintura, o quadro, é o produto do crime contra o patrimônio. Os dólares são o resultado econômico, são o proveito daquela ação típica anterior. Inclusive, eu diria aos senhores que o legislador poderia ter sido mais cuidadoso e usado produto e proveito do crime no tipo da lavagem de dinheiro, porque do ponto de vista técnico, isto facilitaria muito a aplicação. De qualquer jeito, ele preferiu a fórmula genérica bens e mais ainda o advérbio direto ou indiretamente, para dar as características do objeto material. De qualquer jeito, o que fica evidente é uma relação entre o crime antecedente e o crime de lavagem de dinheiro. Eu só posso imaginar que existem os bens se houve o crime anterior. A própria existência desses bens depende da ocorrência do fato anterior. Isso que parece simples, isso que parece lógico, tem fugido à interpretação de muitos autores que têm comentado a lei de lavagem. Se nós pensarmos no exemplo clássico da receptação, eu só posso adquirir a coisa que antes foi furtada, que antes foi roubada. E não obstante a clareza disso, no que se refere à receptação, e o Eduardo Milaera observava com muita razão, o Nelson Gria toca nesse ponto com muita acuidade, quando se fala na interpretação da lei de lavagem, em razão principalmente desses dispositivos processuais, o intérprete fica um pouco hesitante. E não há razão alguma para isso. Há efetivamente um fenômeno que se poderia chamar de acessoriedade material entre o crime antecedente e a lavagem.
jamais nós vamos ter o objeto se não existir o crime anterior. E esta acessoriedade material, esta relação entre o crime antecedente e a lavagem, não é algo que se possa analisar de forma solta. É uma verdadeira relação causal. Eu preciso de um fato anterior que produz determinados bens, e eu preciso de um fato posterior que leva à ocultação ou dissimulação da origem desses bens. Portanto, há uma relação causal entre esses dois fatos, que nós não podemos afastar. E a análise dessa relação causal precisa obedecer determinadas regras, e não há como fugir do que está na lei. Nós temos que usar o artigo 13 do Código Penal. Se o nexo causal já está previsto no Código Penal, são exatamente os princípios da relação de causalidade que vão servir para que o intérprete, para que o aplicador da lei de lavagem de dinheiro possa entender o nexo, a conexão entre o fato e o outro. Todos nós sabemos que o Código Penal brasileiro adotou a teoria da conditio sine qua non. Simplificando bastante, de forma muito objetiva, a conditio sine qua non funciona da seguinte forma: se eu retiro mentalmente uma determinada condição e o fato não vem a ocorrer, esta é uma condição para que esse fato ocorra. Se eu retirar esse fato e ele não vier a ocorrer, eu tenho que ter a certeza que ele é condição suficiente para o resultado típico. Eu faço uma operação mental de retirada desse verdadeiro elemento do tipo e verifico que sem ele o resultado não ocorreria. Logo, ele é condição sine qua non para a existência ou para que se chegue a determinado resultado. Os bens, da mesma forma, procedem do crime antecedente se eu suprimir mentalmente o delito prévio e esses bens desaparecerem. Portanto, se eu pensar, será que esses bens existiriam se o tráfico ilícito de entorpecentes não tivesse sido praticado, e eu chegar à conclusão que os bens existiriam, obviamente não é a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes que vai ser a causa, o conditio sine qua non para a existência dos bens. E portanto, eu ao mesmo tempo tenho que afirmar que não pode existir o crime de lavagem de dinheiro, porque se não é o crime antecedente típico previsto no inciso 1º, eu jamais vou poder ter o crime posterior. Vejam, esse é um assunto, talvez seja pela minha dificuldade de explicar, seja pela eventual complexidade, que alguns dos senhores podem ter alguma dúvida. Fiquem à vontade até para me interromper e eu repito a explicação, se necessário. Vejam, se apenas aqueles crimes previstos no rol do artigo 1º são crimes antecedentes, da mesma forma, muito embora pareça óbvio, e aí vale referir a uma figura que não é jurista, mas que tem frases que valem muito para todos nós que trabalhamos na atividade jurídica, é o Nelson Rodrigues. Anda muito difícil explicar o óbvio, e realmente é verdade, e o Nelson Rodrigues tem razão. Obviamente, apenas fatos que se tipifiquem nos crimes antecedentes vão dar origem a bens objeto de lavagem de dinheiro. O primeiro desses crimes é o tráfico ilícito de entorpecentes, seguindo a tendência internacional. As leis de primeira geração só previam o tráfico ilícito de entorpecentes como crime antecedente. No ordenamento jurídico brasileiro, artigo 12 da Lei 6368/76.
O segundo tipo previsto, terrorismo. Aqui nós já temos uma dificuldade muito grande. Muito embora os senhores encontrem na ordenação jurídica brasileira a referência ao terrorismo na Constituição, na Lei de Segurança Nacional e na Lei dos Crimes Hediondos, eu perguntaria para os senhores se alguma dessas disposições apresenta descrição típica. São meras referências sobre o terrorismo, mesmo na Lei de Segurança Nacional. Nesse ponto, eu diria aos senhores, portanto, que não há o crime antecedente. Se não há o tipo, a descrição típica de terrorismo, nós não temos o crime antecedente do inciso 2º. É a mera aplicação do princípio da legalidade. A mera referência da Constituição e das duas leis não satisfaz a reserva legal. E, portanto, nós temos aí um inciso que eu diria letra morta. Terceiro inciso, contrabando, tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção. Artigo 334 do Código Penal, Lei 9.437 de 97 e a própria Lei de Segurança Nacional no artigo 12. Extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal, com as alterações das hediondas leis dos crimes hediondos. Crimes contra a administração pública, não obstante aquele trecho do inciso que é embaralhado, que eu já justifiquei, os senhores têm no Código Penal, no artigo 312 a 359 e na legislação especial. E eu chamaria a atenção principalmente da Lei de Licitações, que muito bem pode dar origem a bens que posteriormente teriam origem dissimulada ou ocultada. Crimes financeiros, Lei 7.492 de 96. Aqui eu diria para os senhores que um grande engano do legislador. Seja porque eu diria que no que se refere aos bens jurídicos, nós não estaríamos falando do mesmo patamar de crimes antecedentes, seja porque a Lei 7.492 é um dos piores diplomas legais que nós já tivemos em matéria penal dos últimos anos. Uma lei que já nasceu com a crítica de que deveria ser rapidamente reformada. Segundo Manuel Bento Pimentel, desde a publicação já se dizia que a lei era temporária, precisava ser alterada, dada a sua fraqueza técnica. E nós estamos aí há quase 15 anos de aplicação dessa lei, não obstante todas as dificuldades técnicas que essa lei traz. De qualquer maneira, os crimes contra o sistema financeiro são crimes antecedentes à lavagem de dinheiro. O último item, e esse é um item que coloca a lei brasileira numa situação mista, é os crimes praticados por organização criminosa. Até o presente momento, esse inciso fica na mesma posição do terrorismo. Não há no direito brasileiro o tipo de organização criminosa. A quadrilha ou bando não é o tipo pertinente à organização criminosa. Qualquer manual de criminologia, até os piores, os senhores vão ver que não tem nem nada a ver as características da organização criminosa com a quadrilha ou bando. Se não fosse assim, de qualquer maneira, eu não poderia fazer esta analogia. A Lei 9.034 de 95, uma lei cujo uso ninguém ainda sabe, quanto às organizações criminosas, não trouxe o tipo. E a recentíssima 10.217, de 11 de abril de 2001, também fugiu da previsão legal da organização criminosa. No tempo que era ministro José Carlos Dias, foi enviado ao Congresso uma proposta de tipificação de organização criminosa. Mas isso está lá no Congresso, mas o importante de saber isso é que fica claro e evidente que o legislador tem consciência de que não existe o tipo. Enquanto não existe o tipo, esse último inciso é letra morta também. Não há como se punir
lavagem de dinheiro por pretensa prática do crime antecedente por organização criminosa. Eu dizia aos senhores que aqui a legislação brasileira ficou numa posição mista, porque nós não ficamos nem na segunda geração, em que os crimes antecedentes são tipificados, e não ficamos nem na terceira, em que todos os crimes podem dar origem a bens posteriormente lavados. Porque quando se fala em organização criminosa, crimes praticados por organização criminosa, qualquer crime, eventualmente, pode dar origem a bens que serão lavados, desde que tenha sido praticado por organização criminosa. Por ora, no entanto, não se pode fazer essa interpretação enquanto ficar letra morta esse inciso até a tipificação legal da organização criminosa, do que seja organização criminosa. Nós até aqui já temos, portanto, alguns parâmetros. Nós já sabemos que o objeto material do crime de lavagem de dinheiro são os bens provenientes deste rol típico de crimes. Nós já temos como trabalhar. Já sabemos também que a relação causal entre o fato anterior e o posterior de lavagem de dinheiro depende da análise do nexo de causalidade com base nos parâmetros que o artigo 13 do Código Penal der, adotando a teoria que adotar, no momento é da conditio sine qua non. Mas nós precisamos ter uma noção da ideia de crime. Nós sabemos que apenas bens provenientes de crime, destes crimes, vão ser objeto de lavagem de dinheiro. Eu preciso entender que a palavra crime, dentro do tipo da lavagem de dinheiro, é um elemento normativo do tipo. E eu preciso interpretar, aí sim, com a finalidade de saber como bem fazer a tipicidade penal, o que significa crime dentro do tipo da lavagem de dinheiro. Muito embora seja criticada a tripartição do conceito de crime, ainda hoje é aquela mais prática, é o melhor instrumento para o entendimento do conceito de crime. E eu diria aos senhores, como tradicionalmente se diz nas escolas, que crime é a ação típica, antijurídica e culpável. O que eu diria aos senhores é que hoje ninguém pode aceitar a separação estanque entre ação típica e antijurídica. O professor Miguel Reale Júnior, isso há mais de 20 anos, acredito, talvez se ele estivesse aqui, talvez quisesse que eu escondesse esses 20 anos, mas acho que há mais de 20 anos, escreveu a sua tese de doutorado, Antijuridicidade Concreta, onde ele demonstra que tanto o juízo da tipicidade como o juízo da antijuridicidade ou ilicitude são uma coisa única. Se eu estou afirmando que determinado fato é típico, eu automaticamente, ou está íncito nesse juízo, afirmar que o fato é antijurídico. Porque eu jamais posso dizer que um fato é típico para o direito penal e esse fato pode vir a ser jurídico para algum ramo do direito. A relação de antijuridicidade é uma relação do todo com o ordenamento jurídico. Portanto, se eu afirmo é típico, é porque também é antijurídico. Com muito cuidado também tratou disso, e é um dos autores que, sem dúvida nenhuma, acho que mais influenciaram os penalistas mais modernos, e é recentemente falecido, faz 40 dias que ele veio a falecer, Francisco de Assis Toledo, nos seus princípios básicos de direito penal, em que ele deixa muito claro que nós temos que unir ação típica e antijurídica e chamar este conjunto de injusto. O injusto é a ação típica e antijurídica. E, portanto, crime é o injusto culpável. Aquilo que é típico e antijurídico num bloco único
mais o culpado. E este raciocínio é fundamental para se entender o que significa crime no tipo da lei de lavagem de dinheiro, no caput do artigo 1º. Porque os senhores vão ver o seguinte: vamos à observação do artigo 2º, parágrafo 1º. A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência do crime antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime. Para nós importa esse final. Ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime. Quando nós examinamos esse artigo, fica muito claro que aquilo que o legislador chama de crime não envolve o adjetivo culpável. Basta para configurar a lavagem de dinheiro que exista um injusto. É preciso que exista um fato anterior típico e antijurídico, mas eu não preciso me preocupar com a culpabilidade. Não me importa quem é o autor do fato anterior, não me importa se esse autor vai ser punido ou se vai ser isento de pena. O fundamental é que exista concretamente um fato anterior e que este fato, a partir de um juízo da tipicidade, se enquadre num desses crimes antecedentes. E vejam, essa noção de injusto vai fazer com que nós resolvamos vários problemas que os intérpretes têm ficado um pouco perplexos. E vejam, são conceitos do nosso dia a dia. Nexo causal, noção de injusto, cá entre nós, é algo que nós temos que usar no day by day da aplicação da lei penal. E alguns autores ficam perplexos com algumas perguntas. E se o crime anterior não tivesse consumado? Se na verdade o crime antecedente não ultrapassou a tentativa, pode ocorrer lavagem de dinheiro? A pergunta, que parece complexa, é muito simples se eu parto da noção do injusto. E penso, principalmente, que o crime anterior tem que gerar são bens. Se a tentativa, por si só, gerou bens, não obstante não se tenha consumado o crime antecedente, obviamente eu posso ter lavagem de dinheiro. Basta que esta ação humana, típica e antijurídica, que não chegou ao seu resultado por um fator externo à conduta do agente, de qualquer forma, produza bens, e que esses bens venham a ser objeto de ocultação ou de simulação. Outro ponto que fica muito facilitado é a questão das excludentes de ilicitude quanto aos crimes antecedentes. Obviamente, ninguém vai poder ser processado por lavagem de dinheiro se chegar à conclusão que o crime anterior, na verdade, não existe porque houve uma das causas legais excludente da ilicitude. Se eu tiver estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito, no crime antecedente, aquela conduta deixa de ser típica, ou, para outros autores, passa a ser típica da exclusão de ilicitude, deixa de existir o crime e, obviamente, eu não posso ter o crime posterior de lavagem de dinheiro. Também, e aí não se pode deixar de esquecer, não pode deixar de afirmar que as causas supralegais de exclusão de ilicitude também fazem desaparecer o crime antecedente e, obviamente, impedem a persecução penal da lavagem de dinheiro. Se houve consentimento do ofendido, se houve
insignificância da lesão, se houve ação socialmente adequada, no que se refere ao crime antecedente, eu jamais vou poder pensar em dar início a um processo criminal por lavagem de dinheiro. Agora, da mesma forma, se eu tiver situações em que eu encontrar a expressão isento de pena, se houver no crime antecedente a aplicação de uma discriminante putativa, se houver, e aí sim uma possibilidade que eu acho muito importante, erro sobre a ilicitude do fato, se for inimputável o agente do crime antecedente, ou se for produto, uma hipótese mais rara, mas tecnicamente possível, de embriaguez fortuita ou força maior, eu, obviamente, vou poder processar por lavagem de dinheiro, porque nós estamos falando sobre o culpável, e o culpável não importa, importa o injusto, que é a existência do fato típico e antijurídico, não me interessando a culpabilidade no que se refere ao crime antecedente. Já quanto às causas extintivas da punibilidade do crime antecedente, nós vamos ter um pouco de problema. Eu diria aos senhores que apenas duas hipóteses de extinção da punibilidade do crime antecedente impediriam o início da persecutio criminis atinente à lavagem de dinheiro. A anistia, isso me parece indiscutível. Se ocorrer a anistia do crime antecedente, eu jamais vou poder dar início ao processo criminal por lavagem de dinheiro. Se ocorrer a abolitio criminis do crime antecedente, eu jamais vou poder processar alguém por lavagem de dinheiro. Fora estas hipóteses, todas elas permitem que o processo do crime de lavagem de dinheiro seja punível. Aqui, já caminhando para o final, eu não vou cansar os senhores, nós precisamos responder ao legislador se é verdade ou não. Primeiro, existe a separação dos processos do crime antecedente e do processo que apura a lavagem de dinheiro? Será que nós podemos aceitar uma ação penal, uma denúncia, fundada em indícios suficientes do crime antecedente? Será que as duas afirmações da lei no âmbito processual são verdadeiras? Será que nós podemos pacificamente aceitar essas disposições legais? Eu diria aos senhores que, sem dúvida nenhuma, nós não podemos encarar essa separação dos processos afirmada na lei como uma verdade absoluta. Muito ao contrário. Parece evidente que nós estamos diante de um caso de prejudicialidade. Eu só posso ter uma certeza jurídica da existência do crime antecedente quando eu tenho uma decisão judicial, para alguns apenas transitada em julgado, de que aquele fato ocorreu. E, obviamente, esse é um antecedente lógico da apreciação do crime de lavagem de dinheiro. E pensem os senhores, se eu disse que os bens são objeto material da lavagem de dinheiro e esses bens são provenientes do crime antecedente, essa relação é tão clara que me parece impossível afirmar que nós podemos levar esses processos sem ter qualquer relação entre um e outro. Eu diria mais aos senhores, eu diria que seria aplicável o artigo 76 do Código de Processo Penal, existindo conexão entre os processos. Agora, obviamente que o juiz do processo que apure a lavagem de dinheiro não precisa esperar ou não precisa juntar os processos de crime antecedente e crime de lavagem de dinheiro para dar sua sentença.
Até porque nós podemos ter situações complexas no que se refere aos crimes antecedentes praticados no estrangeiro. E, inclusive, a pretensa justificativa do legislador para esse imbróglio seria que boa parte dos crimes antecedentes de lavagem de dinheiro são praticados no exterior e, portanto, a jurisdição brasileira não poderia ficar inerte diante de processos que estão sendo tocados por outras jurisdições. Na verdade, e aí quem quiser afastar essa dúvida absolutamente, basta ler o Vicente Grego Filho no seu Manual de Processo Penal, no que se refere àquilo que o juiz penal pode conhecer do direito estrangeiro para julgar a causa penal. A leitura desse texto é clara, porque fica evidente que o que o juiz tem que saber é que se o fato efetivamente ocorreu. Então, se ele receber informações da jurisdição estrangeira, se ele vier a conhecer do direito estrangeiro, seja porque se juntam manuais, seja porque é ouvido algum especialista, ele pode sim julgar o crime de lavagem de dinheiro, não obstante ele não tenha o resultado do crime de lavagem de dinheiro. Agora, afirmar categoricamente que os dois processos podem andar independentemente, isto é uma falácia. E eu vou dar exemplos práticos para demonstrar aos senhores como aquilo que consta na lei não é verdade. Imaginem os senhores que vem uma sentença no que se refere ao crime antecedente, afirmando o seguinte: o fato não ocorreu. 386, inciso 1º do Código de Processo Penal. Ou se vier uma sentença que falta a prova da existência do crime antecedente. Ou, se nesse processo do crime anterior, a sentença afirmar o fato é atípico. Estas três sentenças influem ou não influem no resultado do processo que apura a lavagem de dinheiro? Seja no aspecto material, isso fica claro e evidente, seja no aspecto processual, me parece indiscutível. E vejam os senhores, vamos imaginar que os processos tenham andado em ritmos diferentes e que tenha transitado em julgado o processo da lavagem de dinheiro com a condenação dos acusados. E, posteriormente, vem a decisão do crime antecedente afirmando o fato é atípico. Me parece que ninguém aqui poderia negar a possibilidade da revisão criminal e até do habeas corpus. Se eu não tenho a caracterização do crime antecedente, eu não tenho bens com origem ilícita. Se eu não tenho bens com origem ilícita, eu não tenho objeto material para lavagem de dinheiro. Se eu não tenho objeto material, eu não tenho tipicidade penal. Portanto, retirar a relação processual e substancial entre o fato antecedente e seu processo, a lavagem de dinheiro e seu processo, é um engano que o legislador não vai nos levar. Além disso, há afirmação na lei de que indícios suficientes do crime antecedente seriam a base para a acusação penal. Talvez eu seja um pouco antigo, e eu já faz quase 10 anos que eu me formei, mas eu aprendi na escola que a ação penal tinha 2 pilares: prova da materialidade e indícios de autoria. Eu sei que muita gente no Ministério Público às vezes se esforça para esquecer desses pilares, mas na escola eu assim aprendi. Como é que eu vou afirmar que tem prova da materialidade se eu não tenho a prova do crime antecedente? Vejam, qualquer crime, se eu não tiver a prova da existência do objeto material, a denúncia vai ser considerada inédita, ou não vai ser recebida por faltante de justa causa para a ação penal. Qualquer crime, isso é basilar, salvo quando o cartorário faz o recebimento, mas são poucas hipóteses. Normalmente é o juiz que aprecia a denúncia e recebe fundamentadamente marcando interrogatório.
Salvo essa hipótese, de plano, não se pode aceitar essa acusação. Muito bem, agora, para lavagem de dinheiro, eu posso aceitar, sim, os indícios do crime antecedente. Obviamente que aqui também o legislador nos quis levar a ele. Alguns autores, e o Luiz Flávio Gomes escreveu isso, tentando consertar esta situação, afirmam o seguinte: olha, indícios suficientes do crime antecedente servem para se receber a denúncia, mas para a condenação penal é preciso a prova da existência do crime anterior. É uma solução que busca compatibilizar a disposição legal com os princípios do processo penal. Há certa razoabilidade. De qualquer maneira, eu diria aos senhores que eu fico com uma posição mais radical. Eu ainda trabalho com prova da materialidade e indícios da autoria. Se é elementar do crime de lavagem de dinheiro a prova de que os bens têm origem ilícita, eu acho que a denúncia não pode ser recebida. Muitos dos senhores iriam dizer, e até com muita razão, que a prova da existência do crime antecedente nem sempre é fácil. Mas eu diria aos senhores o seguinte: a acusação de lavagem de dinheiro, nós estamos tratando de um crime cuja pena é altíssima. Inclusive mostrando a falta de técnica do legislador, eu até conferi, porque eu sempre fico na dúvida, de 3 a 10 anos. Pena alta. Pena alta. Veja, inclusive com prescrição alta. Em abstrato, nós estamos falando de 10 anos. Se a prescrição é alta, por que não apurar melhor antes da denúncia? Eu não gosto desses exercícios, verdadeiros malabarismos para consertar alguns princípios que nós temos de ter como firmes, seja no direito penal, seja no processo penal. Veja, eu acho que não vale a pena nem para o acusador público denunciar sem a prova da existência do crime anterior, porque todos os senhores que têm a prática do processo penal sabem que se essa prova não é feita antes, dificilmente será feita na instrução criminal. Dificilmente vai ser feita na instrução criminal. A instrução, na sua maioria das vezes, se dedica muito mais à coleta da prova oral do que a outros momentos ou a outras formas de obtenção da prova. Portanto, eu ficaria, e aqui terminaria me colocando à disposição dos senhores para debater esses assuntos, com 2 aspectos fundamentais. Não é verdade que há uma separação absoluta entre o processo do crime antecedente e o crime de lavagem de dinheiro. Isso viola claramente o direito material e o direito processual. Também eu diria aos senhores que a fórmula criada pelo legislador de indícios do crime antecedente não se coaduna no sistema processual brasileiro. Até aqui nós estamos muito bem com prova da materialidade e indícios de autoria. Eu diria também aos senhores que todo esse esforço de buscar compreender a sistemática do artigo 1º da Lei de Lavagem visa fundamentalmente a aplicação de princípios de direito individual. Nós temos que levar a sério algumas regras, como o devido processo legal, a não consideração prévia da culpabilidade, ampla defesa, contraditório e tudo mais que importe a um país que quer se tornar sério nos mais variados âmbitos, em especial num país que quer ter respeito por suas leis e pelo seu judiciário. Muito obrigado. Você sabe que aqui eu acho engraçado o seguinte: não vem nem um sujeito para fazer a apresentação. Não tenho nem o tempo de respirar. Mas vamos lá. Essa questão última, o senhor tocou de receber a denúncia com apenas fotos e indícios de materialidade do delito. Salvo engano, não estou vendo um código agora além dos menores, mas me parece que o Código de Processo Penal ele é uma lei complementar, salvo engano.
tem que se prevalecer o Código de Processo Penal quando fala que a denúncia só pode ser recebida com a certeza da materialidade e indícios de autoria. E aí esse inciso estaria ferindo essa lei complementar, e é uma lei ordinária. Eu acho que seria uma das soluções a ser trilhada para solucionar esse problema. Eu acho que o Código de Processo Penal, no seu artigo 40, tem, na mesma forma que o Código de Processo Civil tem o seu artigo 282, as características essenciais da denúncia, as características essenciais da inicial, que deve ou não ser recebida pelo juiz em primeiro grau de jurisdição. A grande dificuldade do processo penal, e aqui eu falo uma área que não é no âmbito acadêmico a minha, é que, sem dúvida nenhuma, não há uma apuração de vocabulário. Vejam, se os senhores abrirem o Diário da Justiça, os senhores vão encontrar uma série de decisões dizendo o seguinte: o despacho que recebe a denúncia. Que despacho? Eu conheço sentença, decisões interlocutórias e despacho. A decisão que recebe denúncia não tem a característica de despacho. Como é que uma decisão que tira alguém da posição de indiciado para acusado, que tem o condão de interromper a prescrição, vai ser despacho? Supremo Tribunal Federal, mas é impressionante não ter esse cuidado de vocabulário. Veja, é essa falta de cuidado técnico do vocabulário do Código de Processo Penal que acaba se reproduzindo na atividade jurisdicional, que acaba se reproduzindo no nosso dia a dia, leva com que a gente perca um pouco a noção de determinados conceitos. Uma determinada ciência, qualquer uma, só se desenvolve se eu conheço o vocabulário. Eu chamo isso aqui garrafa, eu sei o que é garrafa. Se eu não tenho exata certeza daquilo que eu estou falando, eu só posso errar no meu raciocínio. Aqueles que gostam de filosofia, com certeza, sabem que a preocupação com a linguagem foi uma dos maiores objetos de estudo da filosofia no último século. Exatamente devido à importância de saber que aquele nome, aquela etiqueta, aquela qualidade é apenas daquele objeto. E no processo penal nós não conseguimos isso. Confirma isso que eu estou dizendo com brilhantismo o professor Cândido Rangel Dinamarca, quando ele escreveu um artigo sobre o vocabulário do processo civil. Isso também há 20 anos atrás, eu acho, em que ele explica as palavras do processo civil para tentar organizar a bagunça do processo civil. E nós, no processo penal, sofremos muito com isso, com esta incerteza de ser despacho, decisão, denúncia. Se eu despacho, decisão, sentença, se eu tenho a plena consciência que aquilo que o juiz faz quando recebe a denúncia é uma decisão, eu sei que ele apreciou a existência dos requisitos essenciais da inicial do processo penal, da denúncia. E eu sei que ele motivadamente está recebendo, respeitando o princípio constitucional. Se isto funcionasse, veja, esse debate seria até muito rápido. E mais do que isso, se ele, ao apreciar o artigo 40, ter clarividente que é preciso a prova da materialidade e dos indícios da autoria para dar início ao processo criminal, jamais teríamos denúncias recebidas em lavagem de dinheiro sem a prova material do crime antecedente, elementar típica do crime a ser apurado. O debate, na verdade, talvez eu nem estivesse aqui, o que seria tudo muito simples. Mas eu reiteraria que esta crise do vocabulário do processo penal leva a esses erros.
E eu diria também, e aí é um artigo que eu faz tempo que eu estou separando o material e ainda não consegui parar para escrever o seguinte: quem pensa nas leis processuais brasileiras nunca teve uma mínima noção de administração. Que vamos pensar, e eu não vou cansar os senhores com essa ideia, no seguinte: recebe a denúncia sem prova da materialidade, sem indício de autoria, tudo isso para no final dizer, esse processo não podia ter começado. Enquanto isso, o nosso dinheiro está sendo gasto, porque é um processo que gasta o tempo do juiz e gasta o tempo do promotor. O promotor sabe, ele senta na audiência, ele olha e fala, nós quando estamos defendendo também sabemos, cadê a prova da materialidade? Então se deixa esse juízo de admissibilidade da acusação, que tem graves reflexos no direito individual, mas para não fazer esse discurso garantista que nem sempre pega, vamos fazer um discurso na base da administração. Por que não matar no início aquilo que já se sabe que não vai chegar a resultado nenhum? Por que o juiz não recebe a denúncia, não lê? Quando eu enxergo ali vistos, etc., aquilo devia ser consagrado e explicado como o juiz viu. Ele leu os autos e, portanto, ele viu prova do fato e viu indícios de autoria. Portanto, ele permite que isso vá à segunda fase da persecução penal. Agora, esta mania de se tocar para frente os processos leva com que nós tenhamos, percentualmente eu não sou capaz de avaliar, mas um grande número de processos cujo resultado todos nós, juiz, promotor, advogado, sabemos que não vai dar em nada. O que eu diria é o seguinte: no momento que nós chegamos à grande crise do sistema penal, com excesso de processos, com pouca eficácia da lei penal e da lei processual penal, isso não é uma questão só de reforma, tem uma série de fatores. Isso não era momento de sermos todos sinceros. Será que nós não temos que criar realmente severidade nessa primeiro juízo de admissibilidade da acusação? A reforma do Código de Processo Penal agora está sugerindo, inclusive, que seja apresentada a defesa prévia antes do recebimento da denúncia, para que o juiz motivadamente receba ou não a acusação. Eu tenho lá uma certa dúvida sobre essa necessidade da defesa prévia. Não sei em que medida isso seria uma solução ou não, porque também é um pouco burocratizante, no meu entender. O juiz é técnico, ele sabe, basta que ele efetivamente exerça a jurisdição e aprecie esses dois pilares, prova da materialidade e indício de autoria. Está respondido. Veja, eu acho que a sua pergunta é muito importante, pelo seguinte: a questão do crime tributário. O Brasil, por dizer a verdade, é uma verdadeira vergonha no que se refere ao crime tributário. Ou uma hora nós estamos num excesso repressivo, em que qualquer auto de infração gera inquérito policial, o que é uma barbaridade, porque eu posso ser um empresário, não poder pagar o imposto, declarar a existência do imposto, não obstante, eu não pratico a sonegação fiscal. Ora, a lei anda como nós estamos andando nesse momento, em que qualquer crime tributário, se o agente pagar antes da denúncia, isso faz desaparecer o processo criminal. Não concordo nem com o exagero, nem com a leniência. Porque, e aí eu tenho procurado pensar as coisas com um pouco mais de simplicidade. Se eu digo que isso é crime tributário, o assunto é sério. Não é verdade? A todos nós importa. Ou não é sério. Nós não vamos ter no Brasil crime tributário.
Isso vai ser assunto só administrativo. O Estado que execute, tome as providências administrativas em nome da jurisdição não penal para obter seus resultados. Agora, se eu afirmo na lei que é crime, e eu acho, e aqui eu diria aos senhores, que deve existir o crime tributário, porque a sonegação fiscal é muito similar ao estelionato. Só que o sujeito passivo é o fisco. E o que nós estamos punindo, na verdade, é a fraude. Eu posso dever imposto, isso não é o importante. Eu posso dever milhões de impostos declarados, isso não me torna um bandido. O que é grave é o artifício, o ardil, que gera o prejuízo para o fisco. Isto sim que todos nós importa. Se alguém falsifica o balanço ou inclui na sua base contábil notas frias com o fim de obter vantagem e causar prejuízo no fisco. Quer dizer, os elementos do estelionato são muito presentes na sonegação fiscal. Quando eu penso no crime, se é crime, eu tenho a plena consciência do seguinte: o fato é antijurídico para o todo do ordenamento jurídico. Ele é antijurídico para o direito administrativo, portanto para o direito tributário, e antijurídico para o direito penal. Para ele se enquadrar como crime, eu preciso fazer o juízo da tipicidade e encontrar os elementos típicos previstos na lei naquele fato. Mas se nós pensarmos na antijuridicidade como círculos concêntricos, eu primeiro preciso estar no conjunto maior dos crimes, das infrações tributárias, para depois estar no círculo menor dos crimes. O que eu quero com isso dizer é o seguinte, e aí há alguns autores que tem que isso é condição de procedibilidade. Não é condição de procedibilidade. Quando eu não tenho certeza quanto à existência da infração tributária, me falta a certeza quanto à existência do próprio crime. O que eu estou falando é o seguinte: eu não tenho tipicidade penal. Não tem nada a ver com condição de procedibilidade. Isso é uma confusão que, na verdade, não resolve o problema. Alguns autores escreveram, inclusive no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do Boletim, artigos defendendo. Mas o ponto não é esse, e há um brilhante parecer do professor Rogério Lauriatucci tocando nesse aspecto. O que eu não tenho é a certeza da tipicidade penal. Logo, eu não posso ter início a nada em termos de processo crime. Agora, e aí, sim, tocando no ponto, obviamente, que se o legislador fosse organizado, nós teríamos que tratar com prejudicialidade. Não prejudicialidade interna, porque nós estamos falando de dois ramos diferentes do direito, mas uma prejudicialidade externa. É preciso ter a certeza quanto à existência da infração tributária para aí sim evoluir para o crime. Portanto, aquelas afirmações, aquelas grandes discussões da jurisprudência, a jurisdição penal não depende de qualquer resultado, e a gente vê toneladas de acórdão repetindo a mesma coisa, na verdade nega um aspecto básico do conhecimento do que é crime. Eu só posso afirmar que é crime se eu tenho certeza da existência do fato e da sua antijuridicidade para o todo do direito. Daí porque, na prática, e eu já impetrei habeas corpus em situações como essa, nós temos processos criminais andando, vem o resultado do processo administrativo tributário, negando a existência da infração. Em compensação, andou também o processo criminal, foi indiciado o sócio, sua esposa, que jamais foi à empresa. Isso não importa, indiciamento não é constrangimento. E coisas desse gênero. Na verdade, é o mesmo princípio da lavagem. Eu preciso ter uma certeza quanto a um fato. Eu já respondo aqui, Ju. Pois não. Minha pergunta seria o seguinte: quanto ao tempo do crime anterior, vamos dizer o seguinte, o cara ficou, fez tudo, quando chegou no dia que essa lei entrou em vigor, um dia antes ele sabia, parou de sobrefazer tudo, comprei já as casas, os prédios, os apartamentos, tudo bonito. Não está prescrito o crime de entorpecente, mas ele parou. E aí, como é que o crime fica? O senhor está me perguntando se a lei de lavagem se aplica à ocultação de simulação anterior ao dia de sua publicação. Eu diria ao senhor que não. Não tenho dúvida nenhuma. O crime
anterior não está prescrito. Não importa, porque o crime é do ocultar ou dissimular. Se eu ocultei ou dissimulei antes da lei, eu não posso. Tá? Mesmo que se afirme, e há quem tenha afirmado isso, que o crime é crime permanente. Mesmo que se afirme isso, porque bem ou mal, o início do intercrimes é anterior à existência da lei penal. E, portanto, a lei mais benéfica se aplica. Talvez por isso que agora que essa lei está sendo debatida por todo mundo, que até 1 ano, 2 anos atrás, não Mas aplicar essa lei. como o Eduardo Milaer mostrou ontem, ainda a aplicação da lei é muito pequena. Nós temos muito poucos casos, e o primeiro momento de aplicação da lei em São Paulo foi muito incipiente, com péssimos resultados, né? Com várias denúncias, inclusive sendo julgadas, inéditas, quando houve a CPI municipal. Eu já só vou tentar respeitar. Oi. Na lei de lavagem, com o tráfico de drogas, a gente, ou pelo menos eu consigo vislumbrar sempre. Só vou pedir para o senhor perguntar. Eu consigo vislumbrar sempre uma associação entre crime antecedente e há pessoas que cometem um crime antecedente e pessoas que vão ocultar. Especificamente no crime de tráfico de drogas, existe a disposição do artigo 14 da Lei 368, que fala de associar-se para fins de cometer o crime. Nesse caso especial, ocorrendo essas duas condutas típicas, vai haver concurso formal, vai haver concurso material, um crime vai absorver o outro? O que o senhor acha? Veja, sua pergunta é muito importante, mas muito importante. Sua pergunta é a seguinte: sobre a conduta do agente que faz o crime antecedente e pratica o crime de lavagem de dinheiro. Essa pergunta é muito importante. Primeira coisa que eu diria ao senhor é que existe uma tendência normal de se confundir o exaurimento do crime anterior com o crime de lavagem de dinheiro. Vamos imaginar o seguinte: eu pratiquei a corrupção passiva, vou pegar um exemplo da moda, e comprei para minha mulher uma belíssima casa na praia. Comprei também um helicóptero, pus tudo no meu nome e tenho usufruído da minha casa na praia, do meu helicóptero, com os valores que eu obtive com a corrupção. Foi praticado o crime de lavagem de dinheiro? Não. Por quê? Não usufruiu a origem. Exatamente, não há ação típica. Não usufruiu, ele discutiu a origem. Exatamente, a ação é típica. Mas isso que o senhor respondeu com essa rapidez, os senhores vão ver que alguns processos, inclusive os polêmicos, não percebem. Eu não posso confundir o exaurimento ou até o simples proveito do crime antecedente, que obviamente pode ser objeto das medidas cautelares no processo penal, e se o Ministério Público é eficiente, eu sou o fã número 1 que ele faça isso. Isso é uma coisa, mas não tem nada a ver com o crime de lavagem de dinheiro. Agora, eu também posso ser agente do crime antecedente e ser agente do crime de lavagem. Vamos imaginar, eu tenho muito talento para o sistema financeiro. Eu pratico um crime da Lei 7.492 e, por meio do sistema financeiro, oculto ou dissimulo essa origem ilícita. Veja, não se pode esquecer o seguinte: a lavagem de dinheiro, e amanhã esse vai ser sem dúvida o grande debate, que vem aqui o Roberto Couto. E eu e ele estamos num debate já faz algum tempo sobre qual é o bem jurídico da lavagem de dinheiro. Por que nós estamos nesse debate? Eu fiz uma pesquisa para a Universidade de São Paulo, que é minha pesquisa de mestrado, exatamente sobre lavagem de dinheiro, em específico sobre os crimes antecedentes. E o Roberto fez para a Universidade de Coimbra, está fazendo seu mestrado sobre lavagem de dinheiro. E eu tenho uma posição diferente da dele quanto ao que é o bem jurídico da lavagem. Mas
Me parece inegável que a preocupação que nós temos é a utilização desses bens ilícitos na economia legal. A preocupação norte-americana também é essa, se nós pensarmos no âmbito de política criminal internacional. Mas a nossa preocupação também é essa. Não, eu acho que, na verdade, nós não estamos preocupados, puxa, eu quero ir atrás do produto daquele crime antecedente. Não, eu vou atrás do produto do crime antecedente com a perseguição do crime antecedente. Eu vou atrás do traficante de drogas, e é isso que eu não posso, eu acho que é muito errado perder esse norte, a partir das providências no processo criminal do tráfico de entorpecentes, medidas cautelares no processo penal e tudo mais. Veja, eu estou dizendo isso exatamente para deixar evidente que eu não posso misturar os dois momentos. O segundo momento, em que ele passa a ocultar ou dissimular e levar à economia legal os bens ilícitos, é típico e, portanto, ele pode ser punido. Enquanto que o momento anterior, se também tiver os elementos típicos do crime antecedente, também deve ser punido. São duas situações diferentes, que não caracterizariam concurso formal. Muito ao contrário, nós estaríamos dentro de uma hipótese de concurso material. E vejam o quanto é importante. Alguém pode dizer, puxa vida, mas o Vitor faz um esforço muito grande para fazer interpretações a favor do réu. Não é verdade. O que eu procuro buscar é, usando elementos que a gente usa do dia a dia do direito penal, analisar os tipos e a relação existente entre crimes antecedentes e o crime de lavagem. Eu estou dizendo uma coisa exatamente ao contrário, que agrava a situação do acusado. Ele tem que ser processado pelos dois fatos que são diferentes: o crime antecedente e o crime de lavagem de dinheiro. Desde que a segunda conduta seja típica de ocultar, dissimular ou utilizar na economia bens de proveniência ilícita. Está respondido? Pois não. A minha dúvida é de ordem prática. Pois não. O doutor vinha explanando, o doutor acabou falando sobre a tentativa, né? Uma tentativa do crime anterior poderia produzir resultado na lavagem de dinheiro. Eu não consegui vislumbrar isso de forma prática. Como que a tentativa, uma coisa que não se consumou, mesmo independente da modalidade, como é que ela poderia produzir efeito prático para a lavagem de dinheiro? Tá, veja, você sabe que eu adivinhei que alguém ia fazer essa pergunta para mim. E é uma pergunta difícil. Mas aí eu pensei no preço para a prática de um crime. Imagina o seguinte, uma hipótese não tão rara, eu te digo o seguinte, como é que você chama, perdão? Ronaldo? Ronaldo, se você conseguir corromper aquele funcionário público, olha aqui, eu vou até te dar já o dinheiro, porque eu estou te dando tanto para você corromper determinado fulano. Você pode não conseguir consumar. Alguém vai dizer, poxa, mas tem gente que diz que não há tentativa. Vamos pegar esse exemplo. Mas pode ser outro crime contra a administração pública, algum crime da lei de licitações. Mas eu pago para você praticar este crime. Se alguém ocultar ou dissimular este preço pago para você, praticou lavagem de dinheiro. Pode ser que a sua conduta não chegue ao resultado previsto, mas como esse início do intercrimes gerou um resultado econômico, gerou bens para você, e alguém pode esconder isso, eu posso ter lavagem de dinheiro. Desculpe, onde estaria o crime antecedente? Na tentativa, por isso que eu disse que tem que ser tentado. Se não for, obviamente, se não existe. Estamos falando pelo início de uma tentativa que não teve êxito. Mas a tentativa é punível. É isso que exatamente eu estou dizendo. Se a tentativa for punível. Se a tentativa for punível, a lavagem que decorra de um crime que não se consumou
consistiria uma lavagem, isso consistiria um segundo crime, uma lavagem de dinheiro? Sim, senhor. Sim, senhor. Veja, eu estou dizendo o seguinte, não se consumou. A tentativa é igualzinha ao crime consumado. O que muda é que surge um fato alheio à vontade do agente que não permite chegar a esse resultado. Se o resultado não foi atingido, mas o crime foi tentado e esta ação permitiu se gerasse um proveito econômico, veja, a gente tentou. Isso o que aconteceu é o seguinte, um fato externo não permitiu a consumação. Eu vou dizer para o senhor, o exemplo não é perfeito. Não, o exemplo eu até posso... O que eu estou tentando entender é o seguinte aspecto. A tentativa, se ela é punível, mas o crime não ocorreu. Seja por vontade ou não do agente, o crime não chegou a ocorrer. O que foi punida foi a tentativa, que até se entenda que se pune. Mas se não ocorreu o crime, como é que pode ocorrer uma segunda punição decorrente de um crime que precisaria ter sido cometido? Mas, veja bem, o crime, na verdade, não é que ele não ocorreu, ele não se consumou com todos os elementos típicos. Vejam, quando eu penso na tentativa, é apenas uma adequação de um tipo da parte geral num tipo da parte especial. Eu, além de todos os elementos típicos que aquele crime tem, um outro tipo da parte geral se adequou dizendo o seguinte, vamos até pegar. Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos, sua definição legal. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O fato ocorreu, há o fato. Ele não chegou ao resultado. O que o senhor está me dizendo é o seguinte, mas o resultado, não foi esse fato que gerou o resultado econômico. Eu estou tentando entender. Veja, e aqui nós temos que debater o assunto, que não é simples. Mas vejam, este fato típico gerou um produto econômico. Ele, agente, que pode ser condenado pelo crime tentado, obteve uma vantagem econômica com esse ato tentado. Esta vantagem econômica pode sim ser objeto de lavagem de dinheiro, por que não? Eu peço para o senhor, vejam, pratique determinado crime financeiro e eu estou lhe pagando para tantos mil dólares. O senhor recebe, dá início ao iter criminis, pratica a ação típica, só não chega ao resultado típico por uma circunstância alheia à vontade. Veja, a sua ação deu origem a um bem, deu origem a um valor, não obstante não se tenha consumado o resultado. É verdade, mas o crime não se consumou. Se eu sou punido pela tentativa, tendo lógico ser punido pela tentativa, eu não posso ser punido novamente, ainda pelo que eu não cometi. Não, mas praticou sim, aí que está. Veja bem, eu tentei praticar o crime, não cheguei por uma circunstância alheia. Veja, mas não estou dizendo que eu vou ser punido pela lavagem. Não, acho que então não esse crime eu tentei, e a lavagem eu consegui. A tentativa eu não consegui. Não importa. Cometer o crime e consegui cometer o crime de lavagem. Sim, senhor, porque isso, veja, e quem diz isso claramente, veja, tentativa é crime. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Sim. Tentativa é crime. Alguém tem dúvida? Tentativa é crime. Só que eu não cheguei ao resultado. Eu entendi o que o senhor está dizendo. Não é exatamente a ação humana que vai dar o resultado econômico. Mas ele obteve a vantagem com a ação e com o iter criminis que não chegou àquele resultado. E mais. Digamos que ele obteve acidentalmente a vantagem.
Não! Porque era de se pressupor. Muito ao contrário. Era de se pressupor que a vantagem decorreria dele ter sim conseguido. Não, muito ao contrário. Muito ao ao... contrário, ele seria um estelionatário. Ele está prometendo entregar 200 quilos de cocaína e está ficando com dinheiro. Veja bem, então vamos pegar um exemplo. Eu acho que toda vez que alguma coisa complica, eu vou para o homicídio que a gente resolve. Não, é verdade. O matar alguém resolve tudo. Eu digo para o senhor, olha, eu odeio determinado ministro. Deixa eu pegar uma coisa que às vezes eu penso. Eu detesto determinado ministro, eu detesto determinado senador. Olha, aqui tem 50 mil reais para o senhor matar esse senador. O senhor capricha, monta uma estratégia, faz de tudo para matar o senador. Mas, infelizmente, na hora que o senhor pratica essa ação, o senhor não chega ao resultado de uma circunstância alheia. O senhor foi pago um preço para o cometimento do crime. Veja bem, o senhor talentoso com esse dinheiro diz assim: meu amigo, faz uma operação na bolsa, esconde esse dinheiro, porque eu fui contratado para matar um senador. O doutor Piton me contratou para matar um senador. Eu não posso aparecer com esse dinheiro. Então me aparece com esse dinheiro em determinado empreendimento que não chame a atenção. Está plenamente configurado. Lógico, o exemplo não serve do homicídio. O que eu estou dizendo é o seguinte: se o crime antecedente for um dos típicos, eu não tenho dúvida nenhuma que foi praticada a lavagem de dinheiro. Não tenho dúvida nenhuma. Veja, vamos tirar a questão da dogmática. A lei resolve por uma coisa, pelo advérbio. O bem tem que ser proveniente, direta ou indiretamente. Quando eu tenho o advérbio indiretamente, a nossa discussão se esvazia. Com certeza, se não foi diretamente, indiretamente, o bem é proveniente do crime antecedente. E aí, pode sim se considerar esse bem objeto material para lavagem. E no caso do dinheiro oferido mediante informações sigilosas? Veja, se for funcionário público, um esporte que às vezes tem sido praticado, sem dúvida nenhuma. Caso, por exemplo, comentários na imprensa em relação a determinado funcionário do Banco Central que vendia informações. Veja, se o crime se enquadra entre os crimes contra a administração pública e isso trouxe vantagem econômica, indiscutivelmente se enquadraria como um crime antecedente. Não se pode esquecer que nos crimes contra a administração pública não são apenas crimes de mão própria, crimes praticados pelo funcionário público, mas sim também os crimes praticados por particulares contra a administração pública. Então, a resposta estaria aí. Doutor, por exemplo, no crime de roubo, né, nós temos que após segurança pacífica, a tirada da vigilância da vítima, se refere à subtração, né, ao núcleo do crime. Porque aí vai dividir a tentativa da consumação. Esse ocultar e dissimular até o que é considerado, o que está sendo considerado como uma circunstância acessória para se chegar até o núcleo do crime. Até o que eu preciso para efetivamente ocultar, né, e para se dissimular. Porque eu acredito, até no que eu falei aqui, mas, por exemplo, se é até ingênuo, mas veja bem, se a pessoa tenta fazer a lavagem de dinheiro, né, mas no momento que ela é descoberta, ela tentou ocultar, né, ou tentou dissimular, não chegou a consumar, em tese, né, esse crime. Quer dizer, até quando vai a tentativa e a consumação do crime? Veja, primeira coisa é o seguinte, os verbos ajudam muito o ocultar e o dissimular, porque ocultar e dissimular são duas ações típicas com finalidade ou finalisticamente voltadas para um determinado objetivo que me parece indiscutível, né? Esse é o raciocínio fundamental.
eu oculto, eu dissimulo. Eu vou partir de um exemplo, eu vou mudar a explicação, eu vou partir de uma explicação um pouco da história da lavagem de dinheiro, que aí isso simplifica. E aí eu acho que inclusive isso que ajuda, não obstante não faça parte das informações normais que a gente tem. A gente separa as fases da lavagem de dinheiro em 3. A primeira fase é simplesmente um primeiro momento em que aqueles bens de origem ilícitas são colocados nas mãos ou inseridos na economia. Eu pego o dinheiro da droga, separo em 2, 3 depósitos para não parecer que eu tenho mais de 10 mil reais, 3 contas correntes, faço 3 depósitos disfarçados. Essa é a primeira fase. Depois, há uma segunda fase, em que eu dissimulo, eu oculto essa primeira operação. Eu faço alguma atividade econômica ou financeira para disfarçar mais ainda essa primeira colocação dos valores na economia, essa segunda fase. E a terceira fase é a inserção desses bens na economia com a aparência de licitude. Então, eu recebo o dinheiro da droga, deposito em 3, 4 contas correntes em valores dentro do que manda a legislação. Depois eu faço uma operação de empréstimo em que eu mesmo estou me emprestando numa ponta, pagando na outra, apenas como uma forma de fazer surgir esse dinheiro dentro da minha possibilidade econômica, dentro da minha estrutura tributária. E quando eu tenho esse dinheiro limpo, eu vou investir no mercado de arte, vou investir numa construtora, mas tudo com aparência de licitude. Aliás, o mercado de arte normalmente é usado na segunda fase, mas também vale o exemplo. Essas 3 fases dão a noção do que é o ocultar ou dissimular. Eu posso daí afirmar que, não obstante eu tenha dado apenas o início fazendo o depósito, se eu separei o depósito, eu já pratiquei a lavagem de dinheiro. Eu posso não ter chegado à fase de simulação, essa segunda fase, mas acontece o seguinte: o tipo da lavagem de dinheiro protege o bem jurídico, circulação. Quando todos nós fazemos negócios jurídicos, nós acreditamos que os mais variados, pessoas com quem nós fazemos negócios jurídicos, nós acreditamos nessas pessoas. E os bancos, quando recebem depósito em conta corrente, também acreditam nos seus clientes. Então o senhor acredita que não comporta tentativa de lavagem? Salvo se, eu acho que não dá tentativa. Mas a gente precisa encontrar uma maneira de O traficante que abre 3 cadeiras de poupança, ele já está cometendo a lavagem? 3, por exemplo, ele, se estiver em nome dele, espera um pouquinho, aí nós temos aí uma dificuldade, porque é difícil achar a ação típica. Mas se ele separou em depósitos inferiores, usou nomes de terceiro, já começa a complicar. Porque se eu separo essas 3 fases da lavagem, isso é no mundo inteiro, é assim. E vejam, se a dúvida é se vai ser típico no caput, não vai ser nos parágrafos. Porque os senhores vão ver que o legislador, preocupado com isso, tem um dispositivo. Utiliza na economia. E aí? Pois é, praticou o crime. Vejam, nós temos que, não temos que misturar as coisas.
Nós temos que usar os elementos do direito penal para saber interpretar. Mas a lei de lavagem é para ter eficácia. Exatamente, se o traficante botou na poupança do filho dele, cana nele. Cana nele. Não tem essa não. A lei de lavagem está aí para exatamente para essa finalidade. Se ele usou de subterfúgios, se ele usou de meios para disfarçar esse resultado, nós todos queremos que a lei de lavagem tenha eficácia. Todos nós queremos. Não resta dúvida. Não, designado. Pergunta novamente que nesse aspecto, aí já se consumou um crime de lavagem. se o senhor tiver dúvida quanto a enquadrar ou não no caput, o senhor não vai ter dúvida nenhuma ao ler os parágrafos. O parágrafo é claro, utiliza na economia. O senhor vai me dizer uma coisa com razão, e eu vou dar razão ao senhor, no seguinte sentido: obviamente que eu tenho que pensar no bem jurídico. Essa é uma outra conversa. A conduta de alguém que parou na primeira fase da lavagem não pode ser punida daquele que passou da primeira fase, da segunda e da terceira. Porque, veja, uma coisa que a gente sempre esquece é o seguinte: direito penal é a violação do bem jurídico, violação material do bem jurídico. Se a violação é menor, a pena é menor. Se a violação é maior, a pena é menor. E aqui, o legislador deu uma discricionariedade que é uma brincadeira de 3 a 10. É que a gente esquece disso. No Brasil, a tendência é a aplicação da pena mínima. Outra coisa que, olha, valeria um estudo sociológico. Não sei por quê. O sujeito vai, quando é acusado por crime contra o patrimônio, e quem já fez assistência judiciária sabe disso, como eu, o sujeito sente e fala: bom, doutor, você é condenado então a 5 anos, 4 meses, papapá. É até ridículo. E realmente o juiz aplica a sentença, a pena assim. Não tem sentido isso. Esse sentimento. Não sei. Isso está errado. Porque, veja, se eu penso no bem jurídico, e a isso eu vou dizer que o senhor tem toda a razão, eu não posso aplicar uma pena muito alta do sujeito que fez só uma operaçãozinha e botou numa poupança. Citou já umas 3 vezes o bem jurídico. Qual seria o bem jurídico? Seria a garantia das relações? Você está me dando um gancho para dizer que nós vamos debater isso amanhã, porque com certeza o Roberto vai tratar disso. O que eu vou adiantar para os senhores são as posições. Há quem diga que o bem jurídico é o mesmo bem jurídico do crime antecedente. Isso está fora. Há quem diga que é a administração da justiça. O Roberto vai defender isso. Há quem diga que é a ordem econômica. E eu vou defender isso. Esse vai ser provavelmente o centro do debate de amanhã. Não obstante, eu tentei dar para o Roberto um tema diferente, que é a questão da imputação, porque eu acho um tema muito importante e muito atual, mas sem dúvida nenhuma ele não resiste e vai querer debater a questão do bem jurídico, porque é um debate que ora tem mais autores concordando com ele, ora comigo. Não tem importância isso. O importante é que a gente tenha uma noção de qual é o bem jurídico para poder fazer a concreta aplicação do tipo. Pois não. Voltando um pouco ainda no caso da tentativa do crime antecedente, aquele exemplo do mandante do homicídio. O homicídio não serve, eu usei só como... Tentativa, sim, eu entendo, o homicídio... Foi só o exemplo. Mas, nesse mesmo exemplo, com essa ressalva, o agente do suposto crime de lavagem de dinheiro efetivamente recebeu o preço, aplicou na bolsa, foi cumprir o combinado e não consumou o homicídio, ficou apenas na tentativa. Retirou o dinheiro da bolsa e devolveu para o mandante. Quer dizer, não consumou a ocultação? Não, a ocultação ele consumou, porque ele levou para a bolsa. Mas, tendo frustrado o crime antecedente, ele devolveu o dinheiro ao mandante.
está caracterizado, pelo que eu entendi, está caracterizado o crime de lavagem. Vamos ver se eu entendi. O agente do crime antecedente, que tem que ser um desses crimes típicos, deixar bem claro que o homicídio não é, foi só um exemplo para os orientações. O agente do crime antecedente tenta praticar esse crime antecedente, vamos pensar no crime contra a administração pública, não chega ao resultado e é tão honesto, não obstante tenha dado para alguém lavar e devolve o dinheiro para o mandante. Isso aqui parece a aula de direito penal alemão, né? Você fica pensando como complicar mais os problemas. Depois os portugueses ficam traduzindo, né? Deixa eu ver. Veja, eu acho que está consumado. Está consumado. Não importa. Veja bem. Tentado o crime antecedente, houve a geração dos bens ilícitos. Esse intercrimes que não chegou ao resultado típico, por uma circunstância alheia, gerou bens ilícitos, de proveniência ilícita. Alguém ocultou ou dissimulou estes mesmos bens. Portanto, está consumado a lavagem de dinheiro. Quem vai receber depois o produto da lavagem, os bens limpos, vamos chamar assim, pouco importa. Pode ser até o próprio mandante. Já se consumou o crime de lavagem de dinheiro. Não tenho dúvida nenhuma. Poderia ser, não, perdão, mas só se aplicar esse dinheiro no sistema. Se não aplicar esse dinheiro no sistema, não existe a possibilidade. Sim, mas aí não houve ocultação, por isso que eu estou dizendo. Por isso que veja bem, o que resolve a questão. A ocultação é se ele aplicar esse dinheiro no sistema. Sim. Veja bem. Se não aplicar no sistema, não é ocultação, não é? Mas pera um pouquinho. O que é importante eu saber? É importante ter uma coisa que simplifica muito. A ação é típica, o ocultar ou dissimular é típico. E mais, eu tenho uma exigência. Veja, por isso que o aspecto subjetivo seria uma outra conversa, e essa sim muito mais complicada que essa, do que nós temos hoje. A questão do tipo subjetivo, a resolução é muito mais complexa. Eu, além de ocultar e dissimular, eu tenho que saber a origem espúria. Está entendendo? Isso é muito importante na configuração típica. Veja, essa separação objetiva e subjetiva é apenas uma forma de raciocinar, mas a compreensão, nós vamos voltar a atualizar, é um bloco monolítico. Inclusive a nossa discussão aqui, se nós trazemos o subjetivo, fica um pouco esvaziada, porque os dois trabalham em conjunto. E tem que prestar atenção num ponto: o objetivo é simplesmente os elementos objetivados, e não um raciocínio objetivo, subjetivo, aquele concreto e abstrato, que isso é bobagem. Porque o agente da lavagem de dinheiro tem conhecimento dos elementos típicos que preenche. Não obstante, obviamente, ele não tem a ideia de que são elementos típicos, mas ele tem na consciência do profano, como chamam alguns autores, a ideia daqueles elementos. Tá certo? Então, veja, inclusive o resultado final pouco importa. Inclusive, veja, alguém vai dizer, mas poxa vida, se o jeito fizer tudo isso e pegar todo esse dinheirão e fizer uma grande caridade, e daí? E daí? A caridade é parte que agiu caritativamente, ele realmente não aplicou. Não, que eu estou dizendo é o seguinte. Cometeu crime pelo menos de lavagem. Não, estou dizendo o seguinte: depois, praticou o crime antecedente, praticou a lavagem, e o resultado, ele faz uma grande caridade. Não importa, já estão praticados os delitos. Não adianta, porque. E veja, normalmente, por que eu faço essa observação? Pelo seguinte, na Itália principalmente, e isso tem vários autores que observam, é o seguinte: lavagem de dinheiro, crime organizado, é profissional, é coisa empresarial, e a caridade está incluída como uma forma de limpar a imagem. Tá certo? E muita gente no Brasil fala: poxa, mas e o Rio de Janeiro? Que aquela festa maravilhosa talvez não existisse se não tivesse o resultado da lavagem de dinheiro num momento tão importante. Ou talvez campanhas importantes de alimentação, de fome, etc, não existisse. Veja, cá entre nós, isso é uma falta de ideia, de coerência quanto ao objetivo da lei. Não, esses aspectos são indiscutíveis. Eu queria tentar formular uma hipótese simplória. Exemplo, ele contrata comigo a compra
um determinado produto, né, um narcótico, me entrega o dinheiro, eu contrato consigo, lhe dou um sinal, fico com a maior parte do dinheiro. Muito bem. O senhor não me entrega. Da minha parte, a tentativa está consumada. Correto? Muito bem. Essa tentativa consumada e, obviamente, o dinheiro com que eu me apropriei dele, né, e apliquei, ou ocultei como seria a troca, isso já constitui também, já existe o elo necessário para se configurar também o crime de lavagem de dinheiro? Por que ele te deu dinheiro? Vamos perguntar simples. Por que ele deu dinheiro? Para compra de drogas. A discussão é se nós vamos ter ou não um tipo de crime antecedente. Se o senhor chegar à conclusão, não, mas ele não entregou. Uma tentativa. Nós vamos abrir então. Vamos abrir o código, vamos pegar a lei de toxinas. Ele não entregou, quer dizer, ele não entregou a droga, não praticou o crime. Droga, é verdade. Não ocorreu. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos na minha tradição não ocorreu a tradição da droga. Mas o que o senhor está me dizendo é o seguinte, e aqui eu fico satisfeito, porque quer dizer que serviu alguma coisa se vocês me ouvirem até esse horário. É que se não configurou o tipo do crime antecedente, não pode ter lavagem. E nós dois estamos satisfeitos, podemos ir jantar. Se for essa afirmação, o senhor me venceu, está perfeito. Não. Estou brincando, obviamente. O que eu estou dizendo é o seguinte, é exatamente isso que eu estou dizendo, o senhor tem toda a razão. Se nós temos dúvida quanto ao crime antecedente, eu não sei se essa pessoa olhar, se isso seria uma forma de tentativa ou não, no crime de tráfico de estupefacientes. Se não for, e a tentativa é típica, se isso não for típico, nós não temos lavagem de dinheiro. E aí, realmente valeu a pena ouvir até esse horário. É exatamente isso que eu estou afirmando, e o senhor tem absoluta razão. É isso mesmo. Eu fico com a minha lição de casa para pensar se a sua hipótese ou não se enquadra no tráfico ou não. Isso eu prometo pensar em casa. Mas, se há uma dúvida quanto à tipicidade do crime antecedente, nunca vai ter a lavagem de dinheiro. Eu diria, com muita razão, o senhor tem de que pensar nas hipóteses de tentativa de crime antecedentes para ser um objeto de bens que darão objeto de lavagem de dinheiro, é difícil formular a hipótese. Eu acho que casos concretos serão poucos. Tanto que a única hipótese que eu formulei foi a hipótese do preço para o cometimento do crime, que independe do iter criminis desse chegar ao resultado, mas que traz um resultado econômico. E, portanto, resultado econômico que vai dar para se praticar a lavagem de dinheiro. Eu diria para o senhor até que essa hipótese eu não vi em nenhum autor. Mas como eu imaginava que alguém me perguntaria isso, eu imaginava isso há 8 meses atrás, porque eu temia que me questionassem isso no exame de mestrado, eu pensei nessa hipótese. Acho que só a questão do preço é que soluciona. Mas é uma hipótese muito rara, mas muito rara, sem dúvida nenhuma. E talvez até eu preciso reformular isso. Mas é a única realmente que eu consigo imaginar. Porque na base do raciocínio o senhor tem toda a razão. Não é aquela ação típica que vai dar a origem. Eu acho que é algo para se pensar. E eu vou dizer o seguinte. Tem mais alguma pergunta? O senhor tem a bibliografia do Vou dizer para o senhor que tem um livro que é espetacular. É o melhor livro sobre o assunto. Chama Blanqueio de Capitales, Isidoro Blanco Cordeiro. É um autor espanhol. Eu quero muito trazer esse autor para o Brasil para uma conferência. É o melhor livro de lavagem de dinheiro que eu conheço. Isidoro Blanco Cordeiro, Blanqueio de Capitales. O livro é fantástico.
eu acho o melhor autor que trata de todos os assuntos com abrangência e que resolve problemas práticos. Além de, porque o senhor tem muita bibliografia norte-americana, eu fiz uma pesquisa nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos nós temos muita coisa no âmbito da criminologia. Tem muita coisa interessante que ajuda, mas resolver problemas jurídicos, Isidoro Blanco Cordeiro é o autor que eu mais admiro. Pois o senhor disse, me corrija se eu não tiver entendido o que o senhor explanou. Não, do jeito que eu entendi. O senhor disse que se houver absolvição no crime antecedente por erro do tipo ou qualquer discriminação imputativa, não impede a consumação do crime de lavageiro. O senhor afirmou. Exatamente. Mas o crime de lavageiro ele não é um crime complexo que exige a condenação para daí sim se condenar um crime aí que tá. de lavageiro. Veja bem, vamos voltar e eu explico isso. Por isso que eu disse que é importante trabalhar com a ideia de injusto culpável. Quando eu leio aqui, tem que ser proveniente do injusto e não proveniente de crime, porque eu retiro o elemento culpável para entender o que o legislador quer. E por que eu retiro o culpável? Porque ao ir ao parágrafo 2º, eu vejo que o legislador expressamente diz: se estiver isento de pena, isso não impede o prosseguimento do processo do crime de lavagem de dinheiro. Tá certo? Então não importa a culpabilidade. Então, se eu tiver uma discriminante putativa, o importante é que aquele fato concreto existiu, aquele fato é típico e antijurídico, e mais, aquele fato concreto gerou os bens ilícitos. Não obstante, por exemplo, eu acho um exemplo mais interessante até, o autor sendo imputado. Mas aquele fato gerou a ocorrência. E eu estou fazendo essa interpretação, não é nenhuma ginástica, é simplesmente para satisfazer o parágrafo 2º, que expressamente diz: ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime, e eu acrescento, antecedente. Então, mas o caso daí seria no caso de não ter a mesma autoria, no caso, nessa hipótese. Ah, sim, sem dúvida, porque se eu sou inimputável para o crime antecedente, salvo alguma solução médico-legal, eu permaneço inimputável para o crime posterior de lavagem. O que eu disse é muito importante, é o seguinte: as hipóteses de absolvição em que o fato é atípico, o fato não existe, não há prova da existência do fato, eliminam a possibilidade, diria até melhor, eliminam a justa causa para a ação penal da lavagem de dinheiro. Se eu tenho uma sentença quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecente disso, este fato não é típico, não é tráfico, como é que eu vou processar alguém pela lavagem do produto? Veja, quando a gente pensa no tráfico ilícito de entorpecentes, isso é muito complicado. Não vai acontecer essa sentença, mas quando eu penso nos crimes contra o sistema financeiro, numa lei mal elaborada como a 7.492, nós podemos imaginar variadas hipóteses em que nós teremos uma das 3 sentenças que eu aqui referi. Correto? Talvez É amanhã, sua.